A Ananda Vasconcelos, Paulo, está aqui com a gente nos estúdios. Queria chamá-la também para fazer perguntas para você. Diga lá, Ananda. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo aqui à BMC News. Paulo, eu queria te perguntar sobre o orçamento, né? O ministro Paulo Guedes, ele disse que o impasse do orçamento vai ser resolvido, né, bem antes do dia 22, que já é daqui 2 semanas. Em uma live nessa semana, ele disse também que ele tentou justificar essa demora do orçamento, alegando que estão corrigindo eventuais equívocos. E nessa semana também o presidente do Banco Central, ele disse que esse impasse no orçamento de 2021 vai agravar a incerteza fiscal. Eu queria saber sua opinião sobre essa fala do Guedes, né, e também do Roberto Campos Neto, e se você acredita que isso vai estar resolvido no dia 22 mesmo, daqui 2 semanas. Boa tarde, Ananda, obrigado pelo tema. Enfim, o orçamento, ele cresceu ali, a discussão sobre ele, por conta de um erro, na verdade, que o orçamento traz. O que aconteceu foi que ao longo das discussões ali para aprovação do orçamento, os senadores e deputados e o relator Márcio, na figura do relator Márcio Bittar, reduziram ali as estimativas de despesas obrigatórias, recursos que o governo vai precisar gastar daqui até o final do ano, com previdência principalmente. Com essa redução, se abriu um espaço ali dentro do teto de gastos para você ampliar os gastos com emendas parlamentares. Então, o orçamento aprovado traz esse problema de subestimar despesas obrigatórias, de dizer que o governo vai gastar menos do que vai precisar gastar de fato, para que você conseguisse ampliar ali recursos destinados a obras, enfim, recursos destinados à determinação dos parlamentares. Esse é o ponto central do orçamento. Com a aprovação dele, o presidente Jair Bolsonaro, antes de decidir pela sanção, né, pela publicação desse orçamento, ou por vetar alguns dos trechos, está escutando tanto o Ministério da Economia, quanto a equipe jurídica dele, quanto o Congresso, para saber até onde ele consegue fazer esse alinhamento ali entre esses dois pontos. É sabido que as despesas obrigatórias estão subestimadas, então ele precisa entender ali, são essas as contas que o Ministério da Economia faz, o quanto ele precisa recompor das despesas obrigatórias. Ao recompor esses recursos, ele vai precisar reduzir as emendas parlamentares, as emendas do relator, e é esse o imbróglio político. O Congresso não quer deixar com que o presidente Bolsonaro reduza as emendas parlamentares, e o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, diz que você não consegue, que você correria risco ali de cometer um crime de responsabilidade, ou de ter as contas rejeitadas, se você sancionar um orçamento que você sabe que não vai poder ser executado, justamente porque ele reduziu as despesas obrigatórias. É esse o meio termo ali que o presidente está tentando encontrar. Qual é o mínimo que ele precisa vetar para que o orçamento não se torne ali algum tipo de ameaça em termos de crime de responsabilidade para ele, e qual é o máximo que ele consegue reduzir sem se indispor com o Congresso. Esse ajuste fino e a maneira como isso vai ser feito é que tem trazido tanto problema, porque, enfim, os deputados e os senadores que de alguma maneira apresentaram ali os seus pleitos para direcionar recursos para suas bases eleitorais, evidentemente a gente sempre lembra, né, não são recursos que ficam com os deputados, com os senadores, são recursos que eles apontam o destino, então é para asfaltar ruas nas cidades em que eles têm presença, é para construir escola, de alguma maneira para abastecer ali enfim, as obras e as necessidades regionais de cada estado, de cada município. Então, esses deputados e senadores que fizeram os acordos para que esses recursos estivessem presentes dentro do orçamento, dizem que não dá para reduzir. E o Ministério da Economia, por outro lado, diz que há uma despesa subestimada. Se o presidente sancionar o orçamento, sabendo que essa despesa está subestimada, ele pode incorrer num risco ali de crime de responsabilidade de ter suas contas rejeitadas. Daí vem um impasse que já se arrasta ali há pelo menos 10 dias. O presidente é obrigado a tratar desse tema até o dia 22 de abril, enfim, é um prazo constitucional ali de 15 dias úteis desde a aprovação do projeto de lei para que ele decida sancionar ou vetar. Se ele não fizer nada até lá, a peça é sancionada automaticamente. A questão é esse ponto ali que o Ministério da Economia insiste, que se houver uma sanção sem nenhum tipo de veto, o presidente fica exposto ali à rejeição das contas e algum tipo de implicação de crime de responsabilidade no futuro. O presidente está querendo aguardar uma manifestação do Tribunal de Contas da União para dizer até onde ele pode ir, o que correria risco de ser crime fiscal ou não. Por isso, enfim, seguem-se as reuniões. A gente teve uma série de reuniões ontem, agora às 2 horas, enquanto a gente está falando, tem uma reunião importante marcada no Planalto, em que você vai ter ali o presidente, o ministro da Casa Civil, a ministra Flávia Arruda, né, da Secretaria de Governo, o corpo jurídico do presidente vai estar presente também, com a Advocacia Geral da União, o secretário de Assuntos Jurídicos do Palácio, justamente para tentar entender até onde ele pode chegar de verdade nesse veto e até onde ele pode permitir
esses gastos dos parlamentares sem correr nenhum tipo de risco. E, enfim, é um ajuste fino, porque ele não quer correr o risco nem de desagradar o time econômico, nem de desagradar o Congresso, nem de se expor ali a eventuais crimes de responsabilidade à frente.